Não conhecia o Mercado do Ouro. A oferta é muito grande mesmo. A gente fica assim, olhando para tudo que é lado, assim, vê ouro em tudo que é lado. É bem legal. Daqui a pouquinho eu tô aqui olhando, daqui a pouquinho eu vou começar a me decidir. Ai, meu Deus. Nessa liderança, o que faltou? Uma visão um pouco mais global? A gente tinha um grupo muito forte e depois que dividiu, foram as meninas por um lado e a gente começou a perder depois essa divisão, você começa a se questionar. Eu me coloco enquanto líder completamente responsável mesmo. Eu assumo a responsabilidade e o ônus de ser líder. Poxa, quando é que eu ia imaginar que algum dia eu ia andar de esqui em Dubai? É bom demais. Valeu, Fox! Registrar esse momento histórico na vida de todos nós, que é jantar no meio do deserto do Dubai, e registrar a presença do diretor-geral da Emirates no Brasil, Ralph Assmann, e da Ana Valeroni, da Léo Burnet, essa competente agência de publicidade que atende a conta da Emirates, também veio acompanhar essa recompensa com a gente. Muito obrigado a vocês pela presença e bom apetite a todos, né? Olá, boa noite. Boa noite. Oi, Walter. Boa noite. Ei, Boa noite. tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Os nossos PhDs em sala de reunião. Vocês devem ter hoje a maior experiência de todos os grupos de sala de reunião, né? Quantas salas vocês já fizeram? Mas esse é o nosso jogo. Quem perde, enfrenta a sala de reunião. Nós não podemos dizer, seria muito injusto dizer que foi uma péssima tarefa. Não, não foi uma péssima tarefa, vocês fizeram um trabalho. E não seria, acho que honesto da nossa parte não reconhecer isso. Porém, são dois grupos. E quando você tem dois grupos, facilita o nosso trabalho, tanto o meu quanto dos meus conselheiros hoje, fazer uma comparação. Então, algumas coisas, né, comparadas entre Masters e Fox no nosso relatório, o que tinha por trás dessa convenção com agentes de viagem? Tinha um problema de uma companhia aérea, que é uma companhia maravilhosa, né, porém, que tem uma ocupação alta na primeira classe executiva e não tão alta na classe econômica. A ideia era trazer essas pessoas para lá e tentar vender um pouco mais ou tentar convencê-los de que esse roteiro é importante também para a classe econômica. Então, essa era uma das coisas, mas não a única, né?
Vocês olharam para isso como se fosse também só a única informação a ser passada. Eu vi muito foco só na história da classe econômica. Esquecendo. Masters vendeu o destino, Masters mostrou as vantagens, os serviços, né? Então isso foi uma das coisas. Agora, fazendo o tal do roteiro, na hora do contato com as agências, foi criada uma forma estruturada de listar quem são as pessoas a serem contatadas, no caso da Masters. Então, falta de um script que acaba gerando contatos improvisados. A postura adequada, no caso da Masters, foi feita com cordialidade. Uma vez estruturado o script, as abordagens foram feitas de uma forma estruturada e cordial. No caso de vocês, inadequadas. No caso da liderança, a comparação foi uma liderança pautada claramente no objetivo, né? Mesmo diante de algumas objeções que são naturais, e a tua liderança comparada com a do Henrique, no caso, foi pautada por escutar demais os demais integrantes. Vocês ficaram um pouco perdidos em várias coisas. Teve ideias muito boas lá, que inclusive eles executaram, que era sua ideia, por exemplo, de estruturar aquilo como um avião. Claro que não também com a ideia impossível que você deu de trazer lá os assentos do avião, que isso era inviável economicamente. Na verdade, eu queria na prática isso não funciona. Mas daí vocês abandonam a ideia. Verdade. Eles pegaram as cadeiras do hotel e transformaram isso numa fila. Fizemos uma sala de embarque, né? Desculpa, fizemos uma sala de embarque. O roteiro deles era você entrar, até que vocês chamaram de... check-in. Não, mas eu gostei do jeito que vocês chamaram isso. Embarque no mundo Emirates. Embarque no mundo Emirates. Então você embarcava no mundo Emirates, começava no check-in, aí vocês fizeram uma apresentação meio ainda de pé na entrada no coquetel para as pessoas, como se fosse um lounge de embarque. Depois a pessoa entrava e sentava 3, 4, configuração da classe que econômica. Com pouca verba. Claro, mas porque e aí terminava ideia. em Dubai, não sendo Dubai o principal, porque o dossiê era muito claro em divulgar a marca Emirates. Isso era muito claro. Vamos começar com o Daniel. Você, na hora em que o grupo criou um slogan, se eu não me engano, na classe econômica Emirates, quem economiza é você, você bombardeou essa ideia e o grupo acabou desistindo porque você achou que você dissuadiu o grupo dessa ideia para achar que o slogan está muito voltado para o cliente final e não para os agentes de viagem. Sim. Eu acho isso temerário e eu queria entender o porquê que você fez isso. Um dos pontos que eu tinha colocado desde o começo e que eu tinha essa preocupação mesmo era de que a gente pensasse que os agentes de viagem são um canal de venda da Emirates, né? Quando a gente pensa o que a Emirates espera de um agente de viagem, é o parceiro que vai fazer com que ela fomente vendas. É através dos agentes de viagem que isso é possível. Então, uma preocupação que eu tinha, e foi um ponto que realmente eu coloquei e insisti até um certo ponto, e aí o grupo decidiu que não seria viável, é a gente mostrar um pouco mais do benefício, tangibilizar um pouco mais o benefício que o agente de viagem teria ao vender a Emirates, ao vender uma passagem na Emirates. Então, é um lado desse economizar no sentido de... A ideia, na verdade, que a gente estava querendo abordar é o que, de fato, a agência de viagem ganha... Mas sabe o que é simples? O que, de fato, o quê? O que a agência de viagem ganha. Então, por que você não sugeriu na classe econômica Emirates quem ganha é você? É uma linha mais bonita. Esse economiza, na verdade... Fizeram? Não é economiza, isso é para lógica para o passageiro. Mas por que vocês não usaram alguma coisa? Porque eles assinaram a história embarque no mundo Emirates. O que estava embrulhando, o que estava assinando o conceito dessa convenção? Quem deu essa linha principal, por exemplo, que eu acho muito importante isso, na concepção, quem deu a linha? Porque se você traça uma rota, longitude tal, né, latitude tal, você tem que seguir aquele caminho. E o grupo deve ter seguido nessa linha. De quem foi a ideia na classe econômica Emirates que economiza você? Foi do grupo? Teve alguma pessoa que falou isso? Não, foi nessa linha, mas não exatamente essa frase. A ideia era que a Emirates, ela não economiza nem na classe econômica. Não teve essa frase? Não economiza nem na classe econômica. Esse foi o slogan do evento de vocês? Iria ser, não teve nenhum slogan. Não teve slogan? Não teve. O que vocês abandonaram a ideia de ter uma assinatura para a convenção? Tem que ter algum apelo para esses caras, só isso que eu não entendi. Concordo. E aí vamos só então falar de por exemplo, dos serviços. Vocês serviram lá quibe, esfirra, eles serviram champanhe. E a tua preocupação com o serviço de uma companhia que vende serviços de primeiríssima qualidade e você põe lá um buffet mais ou menos, porque não tem dinheiro. O servir champanhe, você quis dizer que isso era servido no... Ele fez um brinde no final. Você começa... Inclusive, não é servido na classe econômica. A ideia é qual Não, mas não é só classe econômica. O evento embarque no mundo Emirates. O mundo Emirates não é só classe econômica. Já falamos que está errado essa abordagem. Um brinde mesmo. Não é um brinde, o que acontece? A celebração da excelência em Dubai. Então, a celebração do serviço, do check-in, do voo, do final,
Porque os agentes de viagem, os operadores vão montar pacotes para vender para o público. Ele não é o cliente final. Então a champanhe foi a celebração final, é o grande finale. Logo após um outro grande finale que foi o sorteio da passagem. Sorteio do bilhete aéreo. Sim. Agora que vocês imaginaram tudo isso aqui, que vocês passaram por isso, alguém de vocês vai viver isso. Aí vocês fazem um joguinho interativo, como se aquilo fosse uma escola de crianças, onde você tem que pegar uma listinha. É criativo e interessante se houver uma recompensa.